amor, que não deves partir, partir nunca mais, pois o tempo sem amor é uma dura ilusão e não volta mais. Se tu pudesses compreender a solidão que é te buscar por aí, andando devagar, a vagar por aí, chorando a tua ausência. Vê se a tua solidão abre os braços e vem. Meus dias são teus. É tão triste se perder tanto tempo de amor, senhora de adeus. A volta aqui nos braços meus não haverá adeus, nem saudade de amar. Sorrindo a soluçar, partiremos depois. Aqui nos braços meus não haverá adeus, nem saudade de amar. E os dois sorrindo a soluçar, partiremos depois. Arrasou. Sensacional essa música. Gente, eu tô aqui com a Thaís Mota, uma cantora que eu lembro a primeira vez que eu vi ela cantando, porque eu fiquei chapado, eu fiquei ouvindo e falei, gente, o que é isso, cara? Sério mesmo, cara, eu lembro a primeira vez que eu te vi cantando, que eu parei e falei, cara, como é que eu não conhecia essa mulher cantando? Que lindo ouvir isso, nossa, sério, incrível. cara, assim, eu chapei vendo você cantando. E depois tive a oportunidade de tocar com você, então uma honra enorme ter você aqui no programa. Uma honra estar aqui do seu lado, depois de ter assistido tantos artistas, né, que você trouxe aqui nesse banquinho e com tantas histórias bacanas que a gente não conhece, né, que não, as histórias que não estão nos livros. As histórias que só rolam... As histórias que eu acho que só rolam aquilo. Antes do show, nos bastidores, exatamente. No café. Mas a ideia é exatamente essa. E exatamente é incrível a gente ter esse acesso, né? Poder se sentir mais perto do artista. Como é que a música entrou na sua vida, assim, de forma tão forte que você se tornou profissional com a música, né? Como é que foi esse processo? Nossa. É uma coisa de família? A família, eu tenho uma família de tias que gostam de cantar, né? Irmãs da minha avó, que cantam em corais de igreja. A minha avó cantava fazendo comida, enfim, e eu aprendi muitas canções assim. Agora, como eu comecei muito cedo, comecei com 5 anos. Já trabalhando? Já trabalhando aos 7. Com 5 eu ia nas festinhas de karaokê,
eu cantava, participei de festivais de karaokê, em cima do disco, de vinil. Eu tenho um disco de vinil. Que isso? Eu gravei um vinil com 11 anos. Você sabe que eu gravei, eu não era tão novo, mas eu também gravei um vinil. Eu acho isso o máximo. Mas eu tenho uma gravação de vinil que essa é realmente, como é que se chama? É histórica. Porque é uma gravação de vinil. Que ano foi aquele? Deve ter sido tipo 1980, 81. Eu gravei nesse vinil cantando. A Zélia e a Cássia fizeram um backing pra mim. Olha, histórico. Zélia Duncan e Cássia Eller eram um backing. E eu era o vocal principal. E o Gamela tocando violão. O Gamela não tá mais aqui, mas... Sensacional. Mas eu me lembro das gravações, fita de rolo, não podia errar, se errasse tinha que voltar tudo. Eu passei por tudo isso em estúdios, fazendo backing então vocal. Você começou nova mesmo. Porque comecei nova, comecei porque com... eu participei disso, mas já era grandinho. Eu fiz muito jingle, coro infantil, e com 7 anos eu já tinha... montado um esquema, vamos dizer assim, de animação infantil, com banda. Eu ensaiava. Era assim. Eu queria cantar as músicas. Na verdade, foi assim, exatamente. Foi assim, eu conheci uma pessoa, um senhor, pra mim era um senhor na época, um senhor tinha de 30 7 e anos, poucos um senhor de 30 e poucos anos, né? Que me convidou para cantar na festa de aniversário do filho dele, de 1 ano. Eu não tinha nada, eu não tinha banda, eu não tinha nada. Ele arrumou tudo pra mim, arrumou tudo pra mim, aonde ele morava. Então, aí, em estalo, eu tinha um guitarrista, um tecladista, um baterista e um baixista. E eu ia ensaiar com eles, eu fiz o meu repertório, as músicas que eu queria cantar, e ensaiar com eles. E fiz o show na festa do filho dele e não parei nunca mais. A história basicamente, o início foi assim. E aí depois... veio muita coisa, eu fiz tudo, eu fiz circo, eu fiz sapateado, porque qualquer tipo de arte, eu pensava assim, isso vai me enriquecer, vai me enriquecer no palco, eu vou ter mais elementos no palco para me sentir... Eu vou me sentir mais à vontade cantando. Mais preparada para interpretar. Mais preparada para olhar para as pessoas, para mexer as mãos ou para ocupar um espaço para cantar. Que bacana. E eu investi bastante tempo nisso. Fiz algumas peças de teatro. Parei de fazer teatro mais ou menos... Comecei a parar mais ou menos quando comecei a fazer noite. Aí foi aquela velha história. Fazer barzinho, voz e violão. Conhecer o repertório da noite. E até... Tem que saber, né? Tem que saber até começar a achar um porre. Tem que saber a música da rádio que tá fazendo sucesso. E aí eu já ficava... com raiva e já não queria mais. Porque tinha que ser aquela música que tá fazendo sucesso. Né? Aí eu já falei, não vai dar pra mim. E aí tem um fato muito, assim, que eu acho muito bacana, que realmente mudou um pouco a minha cabeça, que foi quando eu conheci os filhos do Baden. O Marcel e o Felipe. Aí eu comecei a me aprofundar mais no repertório do Baden, da Elis, e pesquisar mais, e isso já era 2004. Cara, eu adoro o Baden. O Baden eu também, tem, o Baden, música... O Baden ele tem uma onda que ele deixou uma marca tão profunda na música brasileira, principalmente com os afro-sambas, né? Que foi uma loucura, né? A história daqueles afro-sambas diz que eles foram para algum lugar, ele e Vinícius, não sei para onde foram, levaram não sei quantas garrafas de uísque. Tinha essa história. E ficaram lá, criando, né? bebendo, e criando, né? Pô, como é que é? Quem é homem de bem? Como é que é essa música? Essa é berimbau, não é? Quem é homem de bem não trai o amor que ele quer.
Ré menor. Quem me diz onde que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro... Vamos fazer do começo pra ficar... Ré menor, vai. Quem é homem de bem, não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai, se um dia ele cai, cai bem. Birimbau, 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 birimbau. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Birimbau, 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 birimbau. Isso é bom demais. Tem até uma jogada no violão que o Banner fazia aquela... Nossa! Aí conheci o Marvio Ceribelli, que me abriu um leque de músicos. Que foi, acho que, assim que eu conheci vários músicos, que eu tenho contato até hoje. Na verdade, eu te conhecia foi através do Marvio. Do projeto dele, de trazer as pessoas, Exatamente, de tocar com vários músicos e tal. Ele me convidou para tocar com ele um negócio, e aí você tava lá e ele te chamou para dar uma canja. Acho que foi uma coisa Acho assim. que foi alguma coisa assim. E depois a gente tocou junto. Exatamente. Né? Uma vez que ele não pôde fazer o projeto, a gente fez em duo. Ele te chamou eu lembro que ele te chamou para dar uma canja e eu não te conhecia mesmo. Eu não te conhecia, eu nunca tinha ouvido falar de você, né? E aí ele falou assim: tem uma menina aqui, você vai ver, ela canta super legal, tal, não sei o quê. Vamos chamar ela para dar uma canja? Eu falei: claro, tá. Aí você subiu e cantou o Samba de uma Nota Só, lembra até hoje. Sério? Pô, bicho, foi incrível, foi incrível. Quando eu cantei a tocar, exatamente o Samba de uma Nota Só, não acredito. Foi. Samba de uma Nota Só, quase que virou uma marca registrada. Virou, depois da canja que eu dei com vocês lá do nosso trio. Verdade. Enfim, Samba de uma Nota Só virou uma marca na minha vida. Conta essa história do Samba de uma Nota Só, como é que foi isso? Eu vou contar. Vocês foram fazer um show em Niterói. Lá no Armazém, não sei o quê. No Velho Armazém. Velho Armazém, exatamente. E eu fui dar uma canja com vocês. Isso. Só que eu não me lembro se foi você ou se foi o Ney, que chegou pra mim e falou o arranjo. Olha, essa música tem um arranjo. É assim, 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 assim. Primeiro, eu assim, né? Tá, um arranjo, tá bom, me conta. E aí, numa vez da música, todo mundo toca junto. Inclusive o baterista, que era o Kiko. Como se fosse um solo. Né? Um solo, todo mundo tocando a melodia junto, vamos dizer assim. Falei, e eu também? Você também. Eu sei que vocês, não sei quem puxou um andamento a 1000 por hora. O nosso trio gosta de tocar tudo assim. Foi o Samba de uma Nota Só mais rápido que eu já cantei. Você conseguiu cantar o B da música? Eu consegui, não sei como. Não me lembro, juro pra você. Não me lembro. Não me lembro. Mas eu consegui cantar. Eu me concentrei, porque já no início eu já vi que era pedreira. E cantei. E um amigo, o Dino Rangel, também, que é guitarrista, ele não me deixa esquecer essa história.
O Dias. Ele não me deixa esquecer. Todas as vezes que eu encontro com ele, ele se E lembra. aquele samba numa nota E só? aquele samba. Aí qualquer pessoa que esteja ao lado, ele conta a história. Ela cantou. E aí vai. Enfim, eu acho que ele deve contar isso. Vamos fazer o samba numa nota só? Ai, meu Deus. Tá bom. Qual o andamento? Eis aqui esse sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Eis aqui esse sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Muita gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, não fala nada. Já me utilizei de toda escala e no final não deu em nada. Não sobrou nada e voltei pra minha nota como eu volto pra você. Vou cantar com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Sem nenhuma, fique numa nota só. Bom demais, arrasou, é isso aí. Quebrou tudo. Bom, a gente pode falar também um pouco dos seus discos, do seu trabalho, das coisas que você tem feito e tal. Esse meu disco eu lancei em 2008 com várias composições maravilhosas. Tem Fred Martins, Altair Veloso, Mário Seve, tem composições minhas também. Tem 2 composições minhas. E agora eu acho que eu tô gostando também um pouco mais de compor. É uma coisa nova, inclusive a música que eu te mandei é instrumental, não tem letra, né? A gente tem que falar aqui, a Thaís falou assim, eu queria fazer uma música minha. Então eu falei, então manda, porque quando eu não conheço a música eu peço a parte, né? Manda a parte para eu poder dar uma olhada na música. Então. Aí chegou a parte assim, ela 3 compassos em 9, aí 2 compassos em 5. Pois é, menino. Aí 3 compassos em 7, aí 2 compassos em 6. Aí falei, pô, mas que música é essa, Thaís? Foi... Mas é o seguinte, é super musical e muito swingado. Poxa, é bom demais, adorei essa música. Fico feliz. Super legal. Não é gratuito, é uma coisa que você fez, mas... E nasceu assim. Não é ficar botando um monte de compasso diferente à toa, né? E nasceu exatamente assim. Inclusive, eu não sabia qual era o compasso da música inicial. Isso é ideal. Eu não sabia. Quem me ajudou a descobrir foi o André Frois, que vai dar uma canja então com a gente. Então vamos chamar o André. André, aproveitar que o André, sem querer, está aqui. Né? Fala, André. O André vai dar uma canja com a gente. Bate aí. Tudo bom, cara? E ele me ajudou a descobrir o compasso da música. Na barriga, assim. Sério, é verdade, o André Frois é baterista, percussionista também? Não, mais baterista mesmo? Também percussionista. Mas a minha atuação é mais como baterista. E ele vai dar uma canja com a gente nessa música da... Que ele me ajudou? Ajudou a descobrir o compasso e ajudou a finalizar a música. Porque eu também não sabia como é que eu vou terminar essa música. Inclusive os compassos finais, que tem 5, tem 2 compassos de 5. Eu também não sabia que era um compasso de 5. Não, surreal, no final tem um surreal. 9 por 16. Então, é isso aí. Esse 9 por 16 eu não tinha a menor ideia que eu tinha feito isso. Então, aí eu cantei a música toda e aí a gente foi descobrindo o que tinha de diferente. E deu certo. Eu acho que deu certo. Eu fiquei super satisfeita de ter feito um instrumental. E mais satisfeita ainda que você gostou. Então,
queria agradecer você ter vindo aqui, Poxa, o convite. Eu que agradeço demais. Um barato conversar contigo e tocar contigo, a oportunidade de tocar com você. Maravilhoso. Obrigado também, André, por ter vindo Obrigado. E dar essa canja aqui. Foi pego de surpresa, ele não sabia que ia dar uma coisa ali, só acompanhando a Thaís. Totalmente. Eu falei, não, o cara não vai ficar aqui, besteirão, né? À toa, né? O cara E essa mesa fantástica aqui, ó. Essa mesa tem muito som, Obrigado, gente. Valeu. Arrasaram. Valeu. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber a sua opinião. Abraço. Comanda um corpo, mais um sentimento.
sentimento. Eu surpreendia o sol antes do sol raiar, saltava as noites sem me refazer, e pela porta de trás da casa vazia eu ingressaria e te veria confusa por me ver chegando desculpa. assim. Ficou feio esse acordezinho. A música é tão delicada que você faz um errinho desse, caga tudo. Desculpa.